Salve aventureira, salve aventureiro, bom dia. Nessas andanças por aí, nesses encontros aleatórios, hoje eu encontrei a grande Linai, a Letícia, uma nova amiga desse mundo de aventuras. Fala aí, Letícia, se apresenta aí pro pessoal. Oi, gente, tudo bem? Muito Fala um pouquinho prazer. quem é você e como que você caiu aqui nesse encontro aleatório. Bem, eu sou a Linai, eu jogo RPG de mesa há quase 10 anos, estou nesse mundo já por quase uma década e eu conheci o Kiral jogando, né, num evento e muito divertido, por sinal, e estamos aí desde então. Pois é, a gente começou a trocar ideia, né? A Letícia tá colocando canal no YouTube falando de muita coisa legal, apareceu no Facebook. A gente começou a trocar ideia e surgiu nessa oportunidade um evento organizado pela Dungeon Geek e a Sagen. E aí a gente foi jogar lá. E aí eu achei legal porque eu produzo algumas fanzines, né, de D&D clássico, e eu tinha uma aventura pronta que eu tinha criado para o jogo caseiro nosso. A gente tem uma campanha em curso, eu criei uma aventura, achei legal, coloquei na fanzine. E resolvi ofertar ela no evento. Mas resolvi ofertar com D&D original. E aí, não sei, isso foi um choque pra você na hora que você falou assim, nossa, é um sistema, é o primeiro sistema de RPG publicado, né? Então, uma semana antes eu tinha feito já o vídeo que eu falei sobre D&D. Eu até tinha mencionado que D&D foi publicado pela primeira vez em 1974. E falando, né, das primeiras edições, que é um jogo publicado já faz um tempo, já teve várias e várias, várias edições desde aquela época. E logo em seguida, na semana seguinte, me surgiu essa oportunidade e eu fiquei, meu Deus do céu, que ironia do destino! E sabe o que é legal? É porque o D&D da era TSR, que foi a primeira empresa, né, do Gygax, a primeira empresa que suportou o Dungeons and Dragons, depois ele passou para Wizards of the Coast em 97, e a Wizards rapidamente foi comprada pela Hasbro, né? Então ela atualmente ela pertence à Hasbro, mas ainda existe a Wizards of the Coast ainda faz a gestão, mas agora via Hasbro. Então, Uhum. na era TSR, o que eu acho interessante, e por isso que eu quis ofertar o D&Dzinho, né, o D&D original, porque a aventura que eu tinha criado, ela era para um outro sistema de Dungeons and Dragons da era TSR, que eu chamo de D&D clássico. Mas Uhum. os sistemas eles são bem intercambiáveis, então é bem fácil você fazer uma flexibilização de um para o outro sem ferir a experiência. Eu falei, olha, já que é no evento, eu vou ofertar lá o D&Dzinho mesmo, já tô lendo ele, já tem um tempo, tô namorando, explorando o D&D original. E aí eu Uhum. resolvi fazer essa oferta. Ninguém lá eu acho que tinha jogado. O Fernando eu acho que conhece, mas ninguém conhecia muito e eu achei bem bacana a experiência, a aventura. Quem quiser ouvir a aventura tá gravada, né? Mas eu achei muito legal o desenrolar, né? Você curtiu também? Ou não? Eu curti bastante. É interessante porque, tipo, hoje em dia a gente vê a dimensão que D&D toma. É querendo ou não, um dos maiores sistemas aí. E ver o começo de tudo, como tudo se iniciou. É bem. Você consegue observar passo a passo, edição por edição, e percebendo que no que isso se tornou. Por exemplo, eu acredito que no começo era uma edição mais simples, uma edição mais tranquila. Aí na 3.5, na quarta edição, aquelas regras loucas, aquelas 3, 4 horas de combate, às vezes era uma sessão inteira de combate. Aí agora na quinta edição voltou a facilitar as coisas para chamar mais gente. É, E pode falar. é bom ver É, como tudo então, esse foi andou. um dos meus gatilhos, né? Eu penso assim, quando a gente vai mestrar em evento, muitas vezes vem pessoas que nunca jogaram Dungeons and Dragons, às vezes não conhecem muito o sistema. E quando a gente chega, mesmo o D&D quinta edição, né, que é o mais moderno, ele ainda é bem amigável a um jogador novo, dos RPGs modernos, ele ainda é bem amigável. Ele, pra alguém que chegou no evento, que não conhece nada de Dungeons and Dragons, ele ainda tem algum nível de dificuldade. Ah, sim, com certeza. Né? Porque, eu tenho essa magia, não tenho essa perícia, eu sou treinado, não sou. Outra coisa que eu fico pensando é o lance do tempo de jogo em relação a um combate.
Porque o combate, normalmente, nos D&Ds modernos, e né, no sistema D20 mais moderno, ele tende a consumir muito tempo de jogo. E no evento, você tem ali 2, 3 horas para jogar, você quer otimizar o seu tempo. Aí eu pensei nisso, falei, olha, eu vou pegar o clássico, porque o combate, ele é colorido no teatro da mente, né? Um jogo, não só o combate, mas o jogo todo e também o combate. Então eu acho que isso vai ficar bem rápido, vai ficar bem dinâmico e vai ficar legal pro pessoal pegar. E aí a gente jogou nele, né? Essa foi normalmente uma coisa que eu tenho nesse resgate, tenho explorado, é cada vez mais o jogo tá na nossa narrativa. Então você faz uma interação comigo no jogo, uma interação em jogo, e você não precisa saber uma mecânica. Ai, será que eu sei? Será que eu não sei? Será que eu tenho essa perícia? Não, a gente vai explorando na narrativa e dentro da narrativa a gente extrai a possibilidade de uma mecânica que nasce informada pela narrativa, né? Então, por isso que eu acho que todo mundo ali conseguiu conduzir bem o jogo, porque o jogo não é pautado pela ficha, mas pelas suas ideias, né? Sim, com certeza. Para ilustrar isso, eu vou trazer aqui um exemplo do jogo, pra gente bater uma bola sobre isso, né? Ver o que você acha, a gente trocar um XP. Olha só, não sei se você vai lembrar, mas eu trouxe aqui uma imagem, que essa imagem a gente não usou no jogo. Ela é a imagem que o grande Carlos Castilho ilustrou para eu colocar na fanzine, que é o que vai ilustrar a Zenha, que a gente no jogo deixou no teatro da mente. Eu nem sei se você imaginou desse jeito, isso é legal também, né? Cada um... Eu não sei, primeira coisa, deixa eu te perguntar uma coisa. Quando você imagina o seu personagem, você tá imaginando a cena, você imagina na primeira pessoa ou na terceira pessoa? Ai, eu imagino na terceira pessoa. Na terceira, olha que engraçado. Eu imagino sempre na primeira. Mas isso é uma coisa que a gente está descobrindo, como que o teatro da mente tem esses detalhes. Você imagina um anime? Você imagina um filme, um Witcher? Como é que é? A textura. Textura, né? Eu imagino alguma coisa do Witcher mesmo, com um gráfico um pouco mais real, na verdade. Eu também, mas porque tem gente que, dependendo do estilo do jogo, imagina um desenho animado, uma coisa assim. Aí olha só que legal, nesse jogo vocês tinham ali um kit, um cenáriozinho, né, que era a Zenha, o rio e tal. E vocês decidiram ir caminhando paralela à parede. E ali vocês chegaram no lugar, vocês acabaram descobrindo em jogo que ali tinha uma passagem secreta, né, escondida atrás do arbusto, que era o casebre de uma criatura. Aí a primeira pergunta que eu quero fazer, na hora que tava rolando essa cena, a sua maga, acho que era Silvana, né? Uhum. Ela não estava vendo a criatura. Quando você estava imaginando isso, como é que foi a sua imaginação, assim? Aquela criatura bestial de 2 cabeças e quem estava interagindo, acho que era o Vinícius e o Fernando, e você de lado. Como é que estava na sua imaginação ali essa cena? Primeiramente, eu imagino que minha personagem tenha visto o anão congelar e congelando o anão com uma aparência mais assustada. Eu imagino que ela já tenha percebido. Porque é dito pra gente que lá no começo da aventura que tem uma besta, tem um ser que está protegendo esse território. Até porque essa criatura serve ao mestre e estava em viagem, ou não sei se estava em viagem, mas naquele momento é dito pra gente que estava ausente, né? E assim que a minha personagem percebeu, ela deve ter juntado os pontos, deduzido alguma coisa. E percebendo toda a cena, né, que também os meninos estavam, assim que o monstro se virou a eles, eles tentando puxar rapidamente o portão para baixo, imagino que minha personagem tenha já percebido naquele momento que é realmente um monstro. E você achou que ia dar merda? Você falou assim, vai dar merda. Ai, com certeza, com certeza. Porque Nesse aí... momento eu já tava abrindo minha ficha, já tava rezando 3 Pai Nosso. Você sabe que eu achei uma coisa muito criativa? Na informação da sua ficha, eu trouxe aqui pro pessoal ver. É muito simples, né? Tava lá assim, ventriloquismo, é a magia que a sua feiticeira tinha, né?
Olha que legal, a descrição é assim: este feitiço permite que o conjurador emita o som da sua voz em um objeto ou local dentro do alcance. O alcance é 60 pés. Aí você teve a ideia de fazer a voz né, você me perguntou assim, não sei se você lembra. Eu conheço a voz do dono dessa zenha, né, do mago. Aí, a minha primeira reação foi pensar assim, não faz sentido você não conhecer, você conhecer, porque, né, você estava chegando na cidade há pouco tempo e tal. A primeira reação foi essa. Mas eu rapidamente eu pensei, não, peraí, vamos bater bola, né? Me diz aí, você conhece ou não, né? Você acha que faz sentido? Eu joguei a responsabilidade narrativa pra você. Mas assim, a gente não acionou nenhum gatilho. Você não falou assim, eu tenho um ponto de destino aqui e quero assumir a narrativa desse momento. Foi um bate-bola ali que surgiu na hora. O que você acha disso? Você acha melhor? Você acha pior? Eu acho que foi muito melhor, porque eu acredito que um jogo, uma história, um mundo de RPG não se trabalha sozinho. É uma união entre o mestre e os jogadores. O mestre apresenta o mundo e os jogadores criam seus heróis, lutam contra isso. Então, querendo ou não, os jogadores apresentando pessoas que interpretam no mundo desse tal mestre já é uma participação muito importante na narrativa, porque nesse mesmo mundo, anos e anos e anos vão se passar, e esses aventureiros podem continuar sendo conhecidos pelos seus heroísmos, pelas suas aventuras. E eu acho que isso é tudo um conjunto, um conjunto de o mundo do mestre com as aventuras dos jogadores. Então, eu acho muito interessante isso, e os jogadores também terem liberdade para assumir um pouco essa questão de não, bem, vou fazer isso, vou participar aqui também, né? Vou Sim. dar É uma coisa que eu fico pensando assim de ser menos passivo, né? Ao invés de falar, né, e ser mais ativo, ajudar a construir junto. A gente não precisa de um ponto de destino ou um teste. É a gente ali junto compartilhar essa história em construção, né? Eu gosto também mais assim, mas eu queria saber de você, porque eu vou só citar um exemplo, tá? Tem jogo, por exemplo, no livro do mestre da 5ª edição do D&D, ele tem uma mecânica opcional que é o ponto de destino, que daria mais ou menos essa ferramenta de você falar assim, peraí, eu quero gastar o meu ponto de destino e eu quero conhecer ele. E existem jogos em que isso é muito forte, de você ganhar controle narrativo em alguns momentos a partir de uma mecânica. E eu tenho explorado assim, meio livre, né? Trocando ideia mesmo e criando dialeticamente. Eu acho que fica mais fluido, mais orgânico. E também, não só essa mecânica dos pontos de destino, mas o próprio background que os jogadores fazem antes de uma campanha começar, acabam influenciando. Com certeza, depende muito do universo, por exemplo. Se você está narrando algo já pronto, é um pouco mais delicado de colocar essas opções dos backgrounds dos jogadores presentes no mundo. Mas, por exemplo, eu estou jogando uma aventura, é dito que os pais da minha personagem desapareceram por algum motivo, e lá pra frente ela começa a desvendar o mistério por causa desse desaparecimento. Então, assim, querendo ou não, desde o começo, desde com a criação das histórias dos personagens, eles estão colaborando para trazer mais ferramentas para que o mestre consiga desenvolver mais para frente. Sim, e tem uma coisa que pode explorar, que é uma coisa que eu tenho gostado muito, que é o background sobre demanda, né? Ao invés de, por exemplo, nesse caso aí, foi legal também, você tem ali, mas uma outra ideia é, por exemplo, como a gente construiu aqui no jogo. Você falou assim, olha que legal, hein? Pensa nisso, faz essa reflexão. Você na hora virou e falou assim, para justificar o uso do feitiço, que você tentando imitar a voz do mago dono da zenha, você falou assim, ele na minha escola de magia, ele foi lá dar uma palestra e tal. Quando você fez isso, você construiu na hora, por demanda, que você estudou numa escola de magia e que ele foi um palestrante. Esse background sob demanda, eu fico arrepiado quando rola isso, né? E aí, olha só, mas aí, olha só que legal, assim, só pra gente ilustrar aqui também, pessoal. Quando você falou isso,
A magia é muito simples, mas ela fala que é o som da sua voz. Mas eu achei a ideia muito criativa, fazia sentido, e você deu um caô legal, né? Ah, foi na academia. Aí o que eu pensei? A gente poderia não ter rolado nenhum dado, poderia falar assim, ok, funciona. Mas como ela me informava que era o som da sua voz, e a sua história é boa, mas poderia não colar, eu entendi que ali existia um risco, né? Existe um risco, concorda? Existe um risco. Aí qual que foi o meu julgamento? Eu peguei a ficha da criatura e vi que ele tinha uma proteção contra feitiço 13. Aí eu pensei assim, olha, na hora, né? Isso é uma coisa que eu tenho explorado, que é você usar as ferramentas do sistema para gerar um julgamento sob demanda. Então é uma ferramenta de arbitragem, né? Então ali eu pensei, eu poderia ter pensado outra ideia, mas eu pensei assim, olha, vamos fazer um salvaguarda então da criatura. Se ele falhar, a gente vai interpretar que a sua imitação de voz foi muito convincente. E se ele passar, você não conseguiu imitar bem e ele não vai acreditar. Aí vem aquele clímax, né? E agora é 13 ou mais. E aí, eu não sei se você viu, o dado em 3D, ele para no 16 e rola para um número baixo, eu não lembro qual. O que você achou disso aí? Ai, sempre dá aquele filme da vida, né? Com certeza. Até porque naquele momento, ou eu precisava convencer o monstro, ou provavelmente a gente se engajaria num combate e provavelmente alguém acabaria ferido, afinal. Era um monstro, era perigoso. Olha tinha como. aquele desafio. Sim, olha como que é o peso do dado, né? Nessa hora que você construiu coletivamente uma história legal, a gente pensou assim, não, tem uma aposta aqui clara, vamos fazer a aposta. E se eu tirasse o 3 ou mais do bicho, ele não ia cair nesse caô, a história ia ser diferente, de repente podia perder um personagem ali, porque é uma criatura muito poderosa. E o jogo ia para outro lado. O jogo foi para um lado em cima de uma aposta que foi gatilho de uma ideia muito legal, né? Isso também rolou, mas olha só, aí teve uma ideia. Aí, assim, eu peguei uma que deu sucesso e peguei uma que deu uma falha pra gente bater uma bola. Tinha um golem que não tinha o olho lá, né? E aí, no combate daquele golem, você já tava sem feitiço, você pensou assim, ele tá pegando fogo, eu vou tacar o meu frasco de óleo nele. Você lembra disso? E aí você falou assim, bom, já que ele tá pegando fogo, o óleo vai estourar nele e vai inflamar ainda mais. Só que quando você fez um ataque, você tirou lá um 2 ou 3, eu não vou me lembrar. Aí eu pensei assim, olha, você falhou por muito. Então na hora, assim, essas coisas a gente vai desenvolvendo, né? Porque assim, o sistema não tá me falando que uma falha crítica, 2 não é. Você vai extraindo da lógica narrativa. E aí, como você falhou por muito, eu pensei assim, olha, imagina, você tá com uma garrafa de óleo no bicho. Você te falhou por muito. O que pode acontecer? Essa garrafa bateu nele e quebrou no chão perto de vocês. E como ele tá andando, o anão do lado tava com o pé pegando fogo, isso poderia inflamar e gerar um caos na sala, né? Sim, isso acabou gerando um fuso enorme, porque a gente precisava, querendo ou não, tomar bastante cuidado com onde a gente estava andando. Porque naquele momento, nas regras do atual D&D, né, seria um terreno difícil e a gente tomaria dano de fogo assim que a gente se aproximasse. Então foi uma jogada inteligente se os dados fossem um pouco mais bondosos. E se a gente pensar bem, essa textura, esse tempero de sorte azar, que é muito rico na espada e feitiçaria da fantasia antiga, né, dessa fantasia que inspirou o D&D, ela tá também nesses dados, né, do bicho falhar numa magia, de você tirar um número baixo ali. Pensa só, como na minha cabeça, isso é tudo construído na nossa imaginação, né, tudo num teatro da mente. Aí na minha cabeça, eu imaginei assim, o óleo próximo de vocês espirrando, o anão com o pé pegando fogo, o bicho pegando fogo. Eu pensei, olha, existe chance de algumas pessoas ali estarem sujas de óleo e pegar fogo. E aí, não sei se você lembra, todo mundo fez um teste. Eu dei um bônus de mais 4, mas todo mundo fez um teste. Imagina uma situação muito azarada. Todo mundo falha e tira lá um dano de 4, 5 no dado, podia morrer todo mundo. Como que são detalhes minuciosos que vão construindo o jogo. Eu acho isso muito intrigante, assim.
certeza. E isso da sorte, do azar, é bem realista, né, no caso, porque nem sempre tudo que você vai fazer vai dar certo, e nem sempre tudo que você fizer vai dar errado. É É, necessário um equilíbrio dessas coisas. E isso que torna o jogo muito mais realista. Imagina quão chato seria se a gente sempre tirasse um 20 no dado, entendeu? e Não o teria lance que eu, e o graça. lance assim, e o lance é o seguinte, embora tenha essas jogadas de sorte e azar, ela é muito mais direcionada pelas decisões de vocês, né? Sim, Então, com se alguém já certeza. tivesse, por exemplo, se alguém antes tivesse falado assim, olha, eu fico mais distante da criatura, eu não quero ficar próximo, com receio de alguma coisa acontecer na cena, ele, por exemplo, estaria fora desse perigo. Mas todo mundo Sim. estava próximo ali no combate, né? Então esses gatilhos, esses, né, como vai colorindo essa cena, também vai ajudando, né? O que você acha disso? Ai, com certeza. Inclusive, se acabasse o chão pegando fogo com óleo, nós teríamos um pé de anão frito, né, no caso. Empanado. Sim. Mas, ô Letícia, olha só, agora eu quero puxar um outro papo aqui. A gente jogou online pelo evento, a gente está num cenário de pandemia, né? E esse cenário de pandemia tem trazido mais o jogo pra. Tem trazido assim. Eu gosto de pensar que é uma forma também de como o RPG pode nos ajudar em cenário de pandemia, né? E a gente Uhum. tem essa opção de nos reunirmos de forma online e usar esse tempo para ajudar a confrontar um momento de pandemia. Mas eu queria que você falasse um pouquinho. Você falou que joga RPG ali desde 2010, mais ou menos, né? Tem uns 10 anos. É. Então, as suas experiências entre presencial e online, o que você acha disso? Você mudou para o online por causa da pandemia ou não? O que você pensa disso? Desde quando eu comecei online. Não tão online, mas naquela época ainda a gente não tinha muitos meios. Mas eu já joguei mesas presenciais, eu já joguei mesas online. Agora, me mantendo mais online por questões pessoais mesmo, até porque tem toda a questão de deslocamento, você precisar ir para um determinado lugar. É claro que RPG presencial tem mais magia. Se há alguma dúvida da decisão que você toma, você pode levantar, você pode interpretar a sua personagem, fazer tipo um LARP mesmo. Mas eu já joguei presencial, já joguei online. Agora me mantendo mais online, tanto pela pandemia, mas quanto gosto pessoal mesmo. Então, você sabe por que eu tô pensando nisso? Porque foi assim, Uhum. foi o contrário, eu comecei jogando no presencial e né, muito antes, né, lá no começo dos anos 90, foi né, Não, bem antes, quase 20 anos antes de você. 97 eu tava nascendo. Então, e antes disso ali, 93, por ali, 92, meados, o comecinho dos anos 90 foi quando eu tive minhas primeiras experiências com RPG. E ele era num mundo. Você então, olha só, se você nasceu em 97, você já nasceu num mundo caminhando para o online. E é um mundo que já. Você nasceu assim, você criança já começou ali a conviver num cenário que rapidamente na sua infância já era um mundo conectado. E lá Sim. no começo dos anos 90 era um mundo que não existia internet. Então o comum era a gente colocar um mochilão, lápis, papel e jogar na garagem, no quintal do amigo. Uhum. Então eu tive, assim, e por muitos anos, ao longo dos anos 2000 todo, eu joguei o presencial. E depois eu mudei para o online, porque os amigos acabam se espalhando, né? Vai fazer uma universidade longe, o outro saiu do país, espalhou o grupo, a gente encontrou no online a nova possibilidade. Mas uma coisa que, assim, e aí é claro que a gente, hoje antes da pandemia eu tinha voltado a jogar o presencial, tive que suspender por causa da pandemia. Mas uma coisa que eu nunca tinha refletido muito mais, e por isso que eu acho que você aqui pode contribuir para esse XP, é que uma coisa que eu nunca pensei é o seguinte: quando a gente vai jogar o presencial, se você tem amigos de longa data, né, amigos de muito tempo, tudo bem, são amigos próximos. Mas quando vem assim, você vai conhecer pessoas novas, você vai num evento, como a gente foi jogar num evento, e aí o fato de, assim, eu queria que você falasse um pouquinho assim, o fato de você ser mulher, quando a gente vai jogar um online,
você se sente muito mais segura ou não se fosse um evento presencial, por exemplo, no Diversão Offline, esses eventos que tem de RPG? O que você pensa disso? Então, normalmente para evitar isso, porque assim, é um mundo majoritariamente masculino, de fato. Eu criei o meu canal justamente para trazer mais iniciantes e principalmente mais mulheres para esse mundo, para mostrar que mulheres também podem rolar o dado, mulheres também podem participar desse mundo. E para evitar normalmente muitos, porque assim, a gente não pode fingir que não existe, a gente não pode fechar os olhos que isso existe, mas existem ainda muitas situações de machismo dentro do RPG. Eu já ouvi falar, eu já sofri algumas situações desconfortáveis, mas sabe, Kiral, a gente pensa, não, no online vai ser tudo mais Mas rola também? seguro. Rola muito. Eu Você já sabe joguei porque alguns. assim, é curioso, né? Eu penso assim, na verdade, o online ele tem muitas vantagens que num primeiro momento, se você não fizer reflexão, você não pensa. Mas olha só, a gente foi jogar num evento da Sagen com Dungeon Geek. E a gente, imagina se não existisse a opção da gente jogar online. Seria impossível, nem no cenário de pandemia, no cenário normal. A gente, eu digo, essas 5 pessoas que estavam ali ao mesmo tempo, né? O Vinícius, o Brunão, o Fernando, eu, você. Seria impossível reunir essa galera se fosse um evento presencial com a mesma probabilidade matemática de encontro aleatório, né? Então, assim, mesmo que não fosse o cenário de pandemia, o online ele conecta pessoas, né? Se de repente tiver um astronauta em órbita aqui na Terra e quiser jogar com a gente, ele entra aí na internet e joga. Então eu peguei o exemplo mais absurdo assim para mostrar como que o online, assim, eu joguei uma campanha, eu mestrei uma campanha por muito tempo, por quase 3 anos, em que um dos amigos morava nos Estados Unidos, né? Ele foi para lá trabalhar e tudo, e jogou com a gente, quase 3 anos. Então, pensando assim, no caso de mulher, eu acho que tem ainda uma segurança maior, apesar de você também sofrer, eu não tem nem como imaginar isso, né? Mas é bom a gente ir ganhando essa realidade, trocando XP sobre isso. Mas tem mais uma coisa ainda, eu não sei, mas quando você é de. Imagina só, né? Quem é de São Paulo, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, vai jogar o presencial, às vezes tem que jogar dia de semana. Aí você vai pegar um metrô, um busão à noite, tarde. Então, o quanto que o online facilita a sua vida, né? O que você Não, acha com disso? certeza. O online facilita muito, até por causa dessa questão de trajeto, de percurso. Alguns lugares o transporte fica muito inviável, porque em alguns lugares está muito caro. E quando você não tem a segurança para pegar um ônibus, você precisa pegar um aplicativo, né, de um Uber, que seja, e ainda é bastante caro dependendo da onde você precisa ir. Então, é bem difícil. Eu acho que online facilita muito, 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 muito. Eu posso comprar a minha pipoca, comprar o meu refri, sentar na mesa do meu computador e aproveitar o jogo. É, Muitos falam que presencial tem sua magia, lógico que tem sua magia, até porque você está cara a cara com um grupo, sendo conhecidos ou não, para contar, né? Mas assim, eu tive uma experiência recente de que a gente estava jogando, né? Uma mesa e todo mundo estava com a webcam ligada, então dava para ver a reação de todo mundo e foi uma sessão muito impactante. sim. Então, assim, tem sua magia, presencial, lógico que tem sua magia, mas eu fico muito, muito aliviada que existe uma opção online, mais e mais e mais está vindo ferramentas. A gente já tinha o Roll20, aí veio o Fantasy Grounds, e estão vindo Tem o cada vez Foundry, mais. né? Tem muito. Então, Então, eu penso assim, tá na chegando verdade, muita coisa. o que eu reflito sobre isso é que, na verdade, não existe uma competição, né? Quem tem condição de jogar o presencial por questão de morar numa cidade menor, ou morar perto dos amigos, ou ter um local para jogar, que ótimo. O online, eu acho que ele vem como alternativa para quem não tem. Né? Tipo, esse amigo meu na época, ele foi trabalhar nos Estados Unidos, ele perdeu a chance de jogar o RPG. Graças ao Roll20, ou Roll20, como você tá falando muito bem, a gente conseguiu incluir ele no grupo.
Então ele traz essas possibilidades para quem mora em cidade grande, que tem dificuldade de locomoção. Às vezes a pessoa não tem onde jogar, né? Eu, quando era moleque, eu já cheguei a jogar, eu lembro disso, na escada do prédio, porque você não acha lugar ali, junta os amigos ali na escada e joga. E hoje você tem o conforto de poder jogar sentado em casa, né? Sim, aham, com certeza. Mas aqui, você estava falando o negócio do machismo no cenário do RPG, sabe o que eu estava pensando? Olha que curioso, quando você é criança, o menino, né, criança, ele normalmente ganha uma bola, ele ganha um joguinho de War, tô pensando em presentes que eu ganhei quando eu era criança, né, joguinho de War, um... olha, pensa só, né, são jogos, você ganha joguinho de tabuleiro, joguinho de War, livro de RPG, quando você é criança. A caixinha da Grow, a incrível caixa da Grow, você é criança, você ganha esses brinquedos. Agora, a minha irmã, por exemplo, o que, que ela ganhava? Imagino você, né? O que, que a menina, a criança ganha? Boneca, vestido. Então, assim, olha que viagem. Eu quero dizer o quê? Que talvez, culturalmente, e isso precisa mudar, né? Mas culturalmente a gente já vai ambientando a mente do menino de atividades lúdicas, de jogo, dessas coisas. E da mulher, a mente é ambientada para trabalhar, para ser da casa, para cuidar de criança. Você não pensa isso, não? Ah, eu penso, lógico que a gente pensa mais pra frente, né? Mas ainda tô muito nova, eu tenho muito dado pra rolar ainda. Eu não sei como é que é hoje, não. Não, diga assim, você não pensa se o fato de existir um machismo estrutural no RPG, ele é porque é um machismo estrutural que existe no nosso cenário como um todo. Ah, sim, Né, com que eu não sei certeza. nem como é que é hoje, Aham. na verdade. Eu não sei como é que a molecada hoje ganha presente e tal. Mas eu tô refletindo assim, o que, que é o padrão sobre a minha ótica. E hoje, fazendo essa reflexão mais clara, como que isso está estruturado também? Por que, que a gente tem pouca mulher no cenário do RPG? Porque, na verdade, no cenário de jogos em geral, seja de futebol, né, no esporte, em board game, em wargame, nesse cenário em geral a gente já tem menos estímulo, né? Sim, com certeza. Mas aqui, agora vamos mudar o nosso papo. A gente então já falou um pouquinho de do jogo nosso, que foi um prazer, eu achei ótimo, vamos jogar mais. Você já tá no grupo. Legal. E a gente falou um pouquinho desse lance do RPG Online, que foi no RPG Online que a gente se encontrou, né? Que é muito bacana, a gente pode conhecer outras pessoas, jogar eventos. E aí eu quero falar um pouquinho, agora eu quero abrir esse espaço para você, um momento jabá, para você falar um pouquinho dos seus projetos, né? Como é que você está trabalhando aí, que tipo de coisa você tá divulgando, né? Dando a cara a tapa, fazendo uma aventura, tá se aventurando. Me aventurando no YouTube afora. Bem, pelo que minhas pesquisas, a gente tem muito pouco conteúdo de RPG em português, porque mesmo sendo um mundo que para nós é grande, muitas pessoas nem conhecem e ficam meio tipo, hã? Quando a gente fala de RPG de mesa. Então, muitas pessoas gostam de jogar, muitas pessoas gostam dessa temática medieval. Eu tenho certeza que se tentassem e se jogassem numa mesa de RPG completa, assim, eles iriam se apaixonar da mesma forma que nós somos apaixonados. Então, eu criei o meu canal para trazer pessoas, essas pessoas que gostam dessa temática medieval, essas pessoas que gostam dessa toda a fantasia, dessa magia desse mundo das rolagens, para cá, para o nosso lado. Eu tenho um quadro no meu canal de analisando sistemas de RPG, que eu trago um pouco mais da minha opinião, da minha experiência, do que eu acho sobre aquele sistema. E Ó, deixa eu eu fazer um parêntese aí. Eu coloquei aqui a imagem de um print. O canal dela já tem mais inscrito que o meu, tá? Letícia tá bombando. Eu coloquei a imagem aqui de um print. Tem como começar a jogar RPG, né? Você falou, sim, aí você começou analisando o sistema Dungeons and Dragons, mas você também colocou lá do Vampiro a Máscara. Então você jogou Vampiro também. sim, aham. Bem, Bacana. eu já joguei vários sistemas, né? E à medida que eu vou jogando, à Você medida que eu vou estudando também. Alguns eu não joguei. Por exemplo, Vampiro à Máscara, eu tive pouquíssimas experiências. Eu tô começando a ler o material de The Witcher,
O Vinícius tá querendo mestrar The Witcher. Ah, Então legal. eu O tô... Vampiro à Máscara eu joguei lá nos anos 90. Eu tive uma época que eu jogava Vampiro semanalmente, na adolescência, ali final dos anos 90. E eu joguei por mais de ano semanal. Depois que saiu o Dungeons and Dragons terceira edição, eu abracei de vez. A gente acaba também, entra pra faculdade, vai fazendo outros hobbies. Eu acabei filtrando mais no D&Dzismo. Mas no Uhum, final dos anos 90 eu jogava muito o sistema Desafio dos Bandeirantes, Shadowrun, GURPS. Só uhum. que o Vampiro, eu vi que você apresentou ali o vídeo, mas deve ter ali, tem mais de 25 anos isso. Então eu não lembro muita coisa do Vampiro não, mas legal você colocar o vídeo. E o Cthulhu, eu vi que a imagem de abertura do seu canal é uma imagem do Cthulhu ali. Você já jogou Cthulhu também? É o meu sistema preferido, tal. Eu sou apaixonada pelo Lovecraft. Apaixonada. Eu não tem um dia que eu não pegue alguma coisa de Lovecraft pra reler. Eu sou muito apaixonada por Tolkien e Lovecraft. E Cthulhu, né? Cthulhu tá lá no meu canalzinho pra abençoar todos os que entram ali. Mas, nossa, eu super pretendo fazer, talvez para um próximo vídeo, quem sabe, Mas de que bacana. analisando os sistemas. Sim. Pode colocar o próximo, pode ser o Cthulhu, já que você gosta. Não, com Ó, que certeza. bacana. Então é isso, tá aqui, né? Eu vou deixar também na descrição do vídeo o link pro canal. Eu fiquei muito feliz dessa nova convivência. Tá sempre muito bem-vinda. O nosso foco aqui do canal é o old school, mas sob novo olhar, né? E a gente pensando sempre nessa extração da narrativa, como aprimorar esse estilo de jogo. Então você tá sempre muito bem-vinda. Foi um prazer te receber aqui. Vamos bater mais papo, convidar mais. Ah, com Foi ótimo. certeza, é uma honra. E aí, se você gostou, se inscreva aqui no canal, se inscreva também no canal da Letícia. Eu digo que Deixe, eu sou legal. e deixe seu comentário pra gente trocar XP. Um abraço e até o próximo vídeo. Beijo, gente. Tchau, tchau. Valeu!